E a gente fala sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, se manifestou, ele é contrário à presença de policiais dentro da casa do ex-presidente, por não existir uma situação crítica de segurança. Os agentes devem ter acesso às áreas livres somente em caso de necessidade, com monitoramento visual não presencial em tempo real e sem gravação. Na manifestação, o procurador destaca o seguinte: esses agentes, porém, devem ter o seu acesso a essas áreas livre de obstrução em caso de pressentida necessidade. Um monitoramento visual não presencial, em tempo real e sem gravação, dessa área externa à casa contida no terreno cercado, também se apresenta como alternativa de cautelar, segundo um prudente critério da polícia, num juízo sobre a sua indispensabilidade. Gonet também propõe reforço no monitoramento do entorno da residência de Jair Bolsonaro, considerando que as medidas atuais são suficientes para evitar um suposto risco de fuga. Bom, é aqui conosco no estúdio do Sem Filtro, o professor e advogado André Marcília. Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente já começa com esse assunto, Marcília, dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República, e chama atenção, né, Marcília, a gente comentou esse assunto ao longo da semana, porque não dá para te esperar até sexta-feira, porque todo dia tem assunto envolvendo aí o Supremo Tribunal Federal, que a solicitação para colocar um policial dentro da casa de Bolsonaro partiu da Polícia Federal. André Rodrigues fez esse ofício ao Supremo pedindo a inclusão de um policial dentro da casa de Bolsonaro. Eu ia te perguntar se isso é uma prática comum, até estava pesquisando se havia algum precedente. Eu esbarrei com o caso do ex-juiz, o Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, que teve, sim, policiais no interior da sua residência durante o período de prisão domiciliar. Mas queria te ouvir a respeito desse pedido. Pois é um precedente, mas primeiro, é um precedente de 2000 e pouco, quer dizer, a gente já tem aí 20 e tantos anos. Segundo, que ali era uma exceção, porque os policiais estavam dentro da casa dele, porque não havia no presídio ou, enfim, um sistema prisional suficiente na localidade em que ele estava. Então, era algo totalmente atípico, né? Não é uma regra, nunca foi uma regra, e eu espero muito que não passe a ser uma regra. Esse pedido da Polícia Federal é algo vergonhoso. Eu realmente vi a manifestação da PGR recusando ou rejeitando e não vejo isso como um recuo, até mesmo como algumas pessoas avaliaram. Recuo seria se a PGR desse uma bronca na Polícia Federal. Recuo seria se a PGR, inclusive, acionasse a Corregedoria da Polícia Federal. Recuo seria se desse o Gonet uma aula na Polícia Federal de que isso se assemelha à tortura. Veja, é totalmente bizarro esse pedido da Polícia Federal e a gente precisa firmar esse posicionamento, senão daqui a pouco tudo é normal. Veja, colocar um policial ou policiais dentro da casa de alguém custodiado é bizarro, não só para ele, porque viola a intimidade dele, viola a privacidade dele, é um constrangimento ilegal, são crimes que são cometidos se os policiais lá estivessem, como também viola a intimidade, a privacidade das outras pessoas que moram na casa e que não tem nada a ver com o assunto. Imagina só colocar policiais dentro da tua casa e tua mulher ali, tua filha. Isso é lamentável que tenha partido da Polícia Federal e o mínimo que eu esperava era realmente que a PGR rejeitasse, mas não dessa forma. A PGR disse, neste momento não é adequado. Não é neste momento, Gonet, é em qualquer momento. Em qualquer momento isso é inadequado. É inadequado cogitar a possibilidade disso. Eu cheguei até a dizer, Paula, que, veja, a premissa desse pedido, inclusive da Polícia Federal, era assim, pode ser que a tornozeleira falhe, pode ser que internet. Então pode ter um problema de internet, então vamos colocar o policial lá dentro. Bom, mas pode ser que o policial lá dentro durma. Então vamos colocar ele amarrado, o Bolsonaro amarrado numa coleira na parede, mas pode ser que a parede caia. E onde que vamos chegar com isso? E se esse é o raciocínio da Polícia Federal, hoje eu também vi a notícia de que os ministros do STF, durante o julgamento do Bolsonaro, terão apoio full-time da polícia. Pode ser que esse apoio falhe. Então por que a Polícia Federal não sugere colocar policiais dentro da casa dos 11 ministros do STF? Deixa eu passar para o Alexandre, porque a gente realmente tem percebido uma escalada para tentar realmente
humilhar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue preso em regime domiciliar, né, Alexandre? São várias as medidas. Agora, esse pedido da Polícia Federal aí para incluir um policial dentro da casa. Vale lembrar que o ex-presidente mora com a mulher e com uma filha menor de idade também. Pois é, lá no início do programa de hoje eu falei que eu só tinha visto isso na União Soviética. É o único lugar possível de a gente imaginar isso. Agora a gente está o desejo do chefe da Polícia Federal de fazer isso. Eu me pergunto, né, expandindo um pouquinho mais, professor Marcília, à noite o casal fecha o quarto, mas Bolsonaro pode aproveitar isso para sair pelo forro, sair pelo telhado, e de repente aparece um helicóptero americano lá para levá-lo, né? Então o policial teria que ficar no quarto também, dentro do guarda-roupa, embaixo da cama. Quer dizer, a gente chega a coisas bizarras, né, completamente estranhas a um Estado democrático de direito. Eu gostaria de... Não é nem pergunta, mas eu estou concordando com o senhor, professor Marcílio, e para mostrar a aberração que é isso, né, a tremenda aberração e a falta, como foi dito há pouco, né, a falta de uma posição mais enérgica, reagente da Procuradoria-Geral da República. Eu concordando, Alexandre, com a sua concordância, acrescento ainda mais uma. Já que eles encontraram um pendrive no banheiro, né, quem sabe talvez eles até acreditassem que os policiais deveriam acompanhar também o Bolsonaro à toalete. Diga, Piloto. Ô Marcília, a gente está vendo uma série de abusos. A observação que você faz do PGR é um PGR café com leite, é impressionante. Para quem não se lembra, a expressão café com leite é aquele que não vale, né? Porque uma resposta dessa, sem colocar a Polícia Federal no seu devido lugar, sendo ele o Procurador-Geral da República, e olha que esse Ministério Público, esse poder do Ministério Público vem da Sagrada Constituição de 88, que eles rasgam com uma frequência enorme. Mas a gente está vendo uma escalada no arbítrio, no abuso e em medidas completamente sem nenhum precedente, nada que caiba dentro da legislação. O que mais é possível esperar desse julgamento que deve começar na semana que vem? Além da aventada ou quase certa condenação, porque a imprensa já está discutindo onde é que o Bolsonaro vai ser preso, segundo a apuração que eles teriam feito no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Vai ser na Papuda, uma série especial aqui ou ali. Ele está preso sem condenação e agora vai ser condenado e já estão sem julgamento ainda e já estão discutindo o lugar onde possivelmente poderia ser preso. O que mais dá para esperar de abusos e arbítrios nesse julgamento completamente fora da lei? Aproveitando a pergunta do Piotr, acrescento mais um. O juiz que condena pode escolher o local do cumprimento da pena? Nesse caso, o STF, quando ele, enfim, faz a condenação, como o julgamento é dentro dele, o local de cumprimento da pena é pelo próprio STF. Não é do juiz das execuções penais? Não nesse momento em que o STF, nesse caso específico. No entanto, não é agora, né? Não dá para você escolher antes da condenação. Antes da condenação. Esse é o grande julgamento. Esse é o grande ponto, a bizarrice está aí. E outra, isso vai também contra toda a jurisprudência do próprio STF, porque como o STF já fez essas escolhas em outros momentos, quando, por exemplo, nós tivemos o Lula preso, quando nós tivemos até o próprio Michel Temer, que chegou a ser preso e ficou numa sala reservada, não num presídio comum. E nós temos de lembrar que a Papuda é um presídio que já chegou a matar presos. Um presídio que não tem estrutura para abrigar, inclusive, os próprios réus do dia 8. Pessoas ali não conseguiram ter tratamento médico, pessoas passaram ali apuros. Como é que isso pode, então, fazer com que se receba ali um ex-presidente? Os ex-presidentes, eles não têm direito a uma cela especial, não é porque eles são ex-presidentes, mas por razões de segurança. São pessoas famosas, são pessoas queridas ou não, enfim, pelas duas razões, ou por serem queridas ou não, elas acabam tendo uma predileção por um tratamento diferenciado por questões de segurança, porque eles estarão sob custódia do Estado. Agora, o ponto deles serem, dessa decisão sair antes, né, inclusive chegaram a dizer que seria um dos ministros, disse sempre reservadamente, né, reservadamente disse que seria um milagre se ele cumprisse a pena fora
da Papuda. E eu me lembrei automaticamente de uma fala do próprio Gilmar Mendes essa semana, que disse que ele era um interlocutor importante e que o gabinete deles chegava a ser, brincavam que era um pátio dos milagres, né? Então, enfim, está aí, talvez o milagre possa ser esse gabinete. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa entender o seguinte: quando você antecipa, né, a antecipação antes do julgamento, por si só, já é um fator que devesse anular esse julgamento todo. Esse ministro é obviamente suspeito. No momento em que ele diz onde vai cumprir a pena, ele prejulgou. E olha só, ele não só prejulgou o seu voto, ele prejulgou o voto da primeira turma, ele prejulgou o voto do colegiado que pode receber o recurso, ele inclusive desrespeita os próprios colegas ao agir assim. Diante disso tudo, o que me parece que está claro é aquilo que a gente chama no direito de direito penal do inimigo, que é você tratar o outro de uma forma desumanizada para que ele deixe de ser visto como um sujeito de direitos e passe a ser um objeto. E o que está por trás disso? Bom, em objeto não se vota, objeto não influencia nas eleições, objeto não pode ser político. É isso que está na mesa.